Assunto da aula de hoje, sistema monetário. Vamos falar do sistema monetário, claro que falar do sistema monetário, começar falando de moeda, funções da moeda, né? A moeda, como a gente sabe, ela é uma mercadoria, né? No passado, nos primórdios, as pessoas elas transacionavam as mercadorias entre si, e aí o que acontece? Se fazia o escambo direto, por exemplo, se trocava sal por boi, lã por terra, e assim ia, fazia-se as trocas. Só que as trocas, elas muitas vezes elas se tornavam um tanto quanto difíceis. Por quê? Era muito difícil você transportar mercadorias de um lado para o outro, e nem sempre o outro comerciante ou outro negociante ele estaria disposto a adquirir aquela mercadoria em troca da dele, por exemplo. Nem sempre você encontraria quem estivesse disposto a trocar sal por boi, ou boi por terra, e por aí vai. Então as funções da moeda, elas começaram primeiro como meio de troca, a fim de facilitador de troca, né? No passado também, distante, se cunhava muitas moedas de metais preciosos, moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, e é claro que até o transporte dessas moedas eles era muito pesado, né? Não existia um peso muito grande, e tinha um custo de transporte. E aí se criou, né, a moeda fiduciária, ou seja, a moeda fiduciária é uma moeda que não existe o valor propriamente dita, é o governo, é o Estado que dá o valor da moeda. Então a moeda, quando se criou a moeda em si, né, como meio de troca, se atribuiu um valor a essa moeda, ou seja, a moeda, ela por si só, ela se constitui de uma própria mercadoria, ou seja, o papel em si, ele é uma mercadoria, ele tem um poder de compra. Então as finalidades da moeda, primeiro, meio de troca. Segundo, unidade de conta, ou seja, a moeda, ela é referência em termos para valores monetários, para valores das mercadorias. A gente sabe, por exemplo, o valor do dólar, o valor do real, e quanto equivale, por exemplo, a mercadoria. Uma mercadoria custa R$10, custa R$15. Então a moeda ela serve de unidade de conta, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ela para fracionar o valor das mercadorias. Então nós temos aqui como funções da moeda, primeiro, meio de troca, segundo, unidade de conta, terceiro, reserva de valor. Se a moeda ela constitui-se uma mercadoria, ela tem uma reserva de valor implícita ali. A moeda ela não perde o valor, né, literalmente falando, né, ela constitui-se, se a nota vale R$100, ela vai continuar valendo R$100. Então esses R$100 ele constitui uma reserva de valor. Né? O Toby ele falava que o investidor ele escolheria entre comprar em ações ou entre deixar a riqueza dele em moeda. A moeda ela não gera juros, risco zero, né? Segundo a teoria de Toby. E as ações elas têm risco e, claro que todo risco tem um ganho, tem juros. Então a moeda ela tem essa reserva de valor, porém ela não rende juros, né? Então a moeda ela funciona, ela tem essas três finalidades básicas. Meio de troca, troca entre as mercadorias, unidade de conta, ela dá o valor das mercadorias, e reserva de valor. Né? E é claro que toda essa transacionação, essa transação com a moeda, né, essas trocas em si, elas foram gerando as funções da moeda, e essa administração das funções da moeda, da política monetária, ela gerou-se o que a gente chama de sistema monetário. Sistema monetário nada mais é do que tudo que envolve moeda, todas as empresas, todos os organismos que se envolvem na confecção, produção, circulação, regulação da moeda, a gente chama de sistema monetário, ou seja, é como aquela moeda ela é gerida, é administrada, ela circula, como é que é feita a política monetária, tudo isso envolve o que a gente chama de sistema monetário. Para você gravar, funções da moeda, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. A moeda perde valor? Sim, ela perde valor, ela perde poder de compra. A gente sabe que o processo inflacionário faz o quê? Faz com que a moeda se desvalorize. Na verdade, a moeda ela vale o mesmo valor. R$100 vai continuar valendo aquele valor na mercadoria. O que faz a inflação é que aquela nota de R$100 tenha cada vez um poder de compra menor, ou seja, cada vez você consegue comprar menos com aquela quantidade de moeda. Então a reserva de valor, ela continua,
porém o preço das mercadorias, dos produtos, sobe numa proporção alta. E aí esse processo inflacionário faz com que quem detém a moeda em caixa, em mãos, perca dinheiro, porque aquela moeda, nenhuma moeda no mundo ela rende juros, né? A moeda ela tem risco zero e juros, por ter risco zero, tem juros zero, né? Então, nos processos inflacionários, as pessoas tendem a se livrar das moedas, né, dos ativos monetários, e tendem a buscar hedges, né? Hedges são proteções, né? Via aplicações financeiras que rendem juros, que tenham uma certa liquidez, mas que também não constituem juros zero. E aqui, claro, nossa moeda, primeiro, ela começa como meio de pagamento, ou seja, meio de pagamento são todos os haveres com liquidez imediata, ou seja, liquidez imediata que você consegue trocar aquele ativo na mesma hora por moeda. Então, os meios de pagamento, o M1, como a gente pode dizer, é o papel moeda em poder do público. Papel moeda em poder do público é a moeda, literalmente falando, mais os depósitos à vista. Depósitos à vista são todos os depósitos que você faz nas instituições, no sistema financeiro, né? Todas as instituições que são autorizadas a receber os depósitos à vista, que fazem parte do sistema financeiro. Então, como é que a gente sabe o valor dos meios de pagamento do M1, né? Essa aí é uma nomenclatura técnica M1 do Banco Central, né? Como é que você sabe o valor do M1? Você pega o valor de todo o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, e esses constituem o quê? Haveres financeiros de liquidez imediata, o M1. Mas existem haveres financeiros com grau de liquidez inferior, ou seja, eles não têm a liquidez imediata, porém, eles rendem juros, né? Então, o que acontece? Em processos inflacionários, as pessoas tendem a se livrar do M1, que não rende juros, papel moeda em poder do público, mais no depósito à vista, e tende a o quê? Tende a buscar outras formas de haveres financeiros que, por não ter liquidez imediata, eles rendem juros. Aí nós passamos para o M2, que é uma outra forma de meio de pagamento. E aí o M2, o que ele é? Nada mais é do que a soma do M1, que o M1 é o quê? O papel moeda em poder do público mais o depósito à vista, mais os títulos públicos em poder do setor privado. Os títulos públicos em poder do setor privado rendem juros. Então o M2 ele já é um haver financeiro que não tem liquidez imediata por causa dos títulos públicos e já começa a render juros. O M3 ele constitui o quê? Do M2 mais os depósitos de poupança, que também eles têm uma certa liquidez e rendem juros de 30 dias. O M4 vai ser igual ao M3, mais os depósitos a prazo e outros títulos privados. Depósitos a prazo, outros títulos privados, CDB, CDI, CDB, Certificado de Depósito Bancário, CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ou seja, são títulos privados, né? São certificados que o governo, que o banco dá, banco privado, dá o CDB, dá um certificado e você compra uma cota daquela parcela daquele certificado e em troca o banco te oferece uns juros, um spread por causa dessa transação. Então você pode ver que o M1, papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, liquidez imediata, juros zero. A partir do M1, M2, M3, M4 e assim por diante, você começa a não ter mais liquidez imediata e começa a ter um certo jurozinho, né? Em processo inflacionário, como eu tinha falado, as pessoas diminuem o valor do M1 e aumentam o valor do MS. MS aqui que eu botei são os M2, M3, M4 e assim por diante. Então o que acontece? Quando o governo tem um processo de que inflação baixa, ou baixa inflação, podemos dizer assim, as pessoas não se importam em reter
moeda nos seus bolsos, no seu colchão, né, podemos dizer assim, porque essa moeda não se desvaloriza, ela não perde valor com o tempo. Já com processos inflacionários mais fortes, as pessoas tendem a se redear, né, a se proteger, procurando outras formas de ativo financeiro que rendem juros, M2, M3, M4. O que eu vou falar para vocês que é importante? O que é muito cobrado exaustivamente é o M1, que é o papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista. A partir do M2, M3, M4, assim por diante, é muito difícil você ver em provas, ou provas de concurso, ou provas acadêmicas, já é mais difícil. Eu coloquei aqui para você saber. Mas o importante mesmo, você tem que ter em mente que o M1, meio de pagamento, é o papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista. Daqui para cá, é questão de sorte. Você pode estudar, gravar isso, memorizar, mas isso não é muito usual. Você vê as provas entrarem nesse nível de detalhe. Eu nunca vi. Mas você consegue, é mais específico quando você vai tratar realmente de provas mais para o sistema financeiro nacional ou para bancos. Aí realmente pode ser que eles abram nesse nível de detalhe. Mas eu acho difícil. Pouquíssimo tem, já não são todos os livros de economia que tem essas nomenclaturas, M2, M3, M4, tem M5, M6, M7 e aí vai. Tem NMs para você saber as características de organizações. Para a gente isso não é importante, a gente não é banco, então isso é só para saber que existe, mas que não é o nosso foco. Novamente, o M1 é o meio de pagamento, onde todos os haveres são todos haveres com liquidez imediata. Que o M1 nada mais é do que o volume de oferta monetária, os meios de pagamento, e ele depende o quê? Das mudanças da base monetária ou de alterações no valor do multiplicador. O que seria esse multiplicador? O multiplicador seria quantas vezes a moeda se multiplica. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Você, quando faz um depósito no banco, esse banco pega, por exemplo, você deposita R$100 na sua conta. Isso se constitui um depósito à vista. Esse depósito à vista, esses R$100, o banco vai reemprestar para outro cliente. Vai reemprestar via limite de cheque especial, via financiamento e por aí vai. N formas dele emprestar esse dinheiro. Esses R$100 que você depositou no banco vai ser entregue a terceiros na forma de empréstimo. Essa moeda já de R$100 que você depositou, ele vai virar R$200 da economia. Essa outra pessoa, por sua vez, vai pegar esses R$100 e vai redepositar, por exemplo, 70. E aí você já soma os 100 de um lado, 100 do outro e mais 70. Ou seja, esse dinheiro já começou a girar. Ele hoje, para o banco, você depositou 100, desses 100 voltou mais 70, então já são 170. Ou seja, nós tivemos um efeito multiplicador. Que o único que tem esse efeito multiplicador são as instituições que recebem os depósitos à vista. Ou seja, as instituições autorizadas pela autoridade monetária a receber esse depósito à vista que vai se multiplicar. Ou seja, o banco, ele cria moeda, ele cria dinheiro quando você deposita. É claro, a gente vai ver que tem várias limitações a esse poder de criar moeda, porque senão o banco ele começa a criar moeda infinitamente e aí começa a ter problemas de solvência, ou seja, problemas onde ele vai conseguir honrar os seus compromissos. Né? Então o que acontece? Esse efeito multiplicador nada mais é do que esse poder de criar moeda. Então o volume de oferta monetária dos meios de pagamento, primeiro, depende de mudanças na base monetária e também de alterações no multiplicador. A base monetária, para quem não sabe o conceito, base monetária é a soma da moeda em poder do público mais as reservas bancárias. Ou seja, a base monetária é toda a moeda que está circulando na economia. Quando eu falo circulando na economia, entende-se bancos e público em geral. Ou seja, já é a base monetária, é a soma de todos os haveres monetários que estão circulando na economia. Mais
as reservas bancárias. As reservas bancárias, elas são constituídas de duas formas. Duas não, você tem três tipos de reservas. Primeiro, se fala muito em apenas duas, mas na verdade são três. As reservas bancárias, elas são o quê? Constituídas das reservas técnicas, das reservas compulsórias e das reservas voluntárias. Então a reserva bancária, ela é a soma dessas três reservas. A reserva técnica é uma reserva que os bancos constituem para honrar os seus compromissos. Tipo assim, a reserva técnica é aquele valor que o banco define como necessário para honrar os serviços de compensação via cheques, via transferência TED, via DOC e via outras formas de transferências de haveres monetários entre a compensação, entre os bancos. Então o que acontece? Essas reservas técnicas, elas são feitas para honrar esses compromissos de curtíssimo prazo ou de curto prazo. Já as reservas voluntárias também são aquelas reservas que o banco ele deixa de forma voluntária junto à autoridade monetária, o Banco Central ou a Câmara de Compensação do Banco do Brasil, para poder fazer jus a essa compensação, como lastro de compensação em caso de variações de saques e depósitos e transferências. Então as reservas voluntárias é aquilo que o banco ele deixa voluntariamente de reserva junto à autoridade monetária para honrar seus compromissos. As técnicas não, são as reservas já que ele constitui como base técnica das transações dia ou transações diárias ou volumes mês que ele quer colocar. Já as reservas compulsórias, como o nome próprio fala, ele tem quase uma finalidade, uma imposição de imposto. A compulsoriedade nada mais é do que a obrigatoriedade. E a reserva compulsória é uma das formas que o governo tem de monitorar os bancos, de controlar os bancos, para tentar diminuir esse efeito multiplicador. Ou seja, cada real depositado no banco, a nível de depósito à vista, ele tem que ser recolhido sob a forma de reservas compulsórias junto à autoridade monetária. E aí essas reservas compulsórias, o que ela constitui? Primeiro, ela constitui um empréstimo para a autoridade monetária, um dinheiro que vai entrar no caixa de forma compulsória. Por exemplo, no Brasil hoje, se eu não me engano, é 40% o valor das reservas compulsórias que os bancos têm que deixar depositado na autoridade monetária. Ou seja, cada R$100 que é depositado na forma de depósito à vista, o banco comercial tem que fazer o depósito de R$40 a nível de reserva compulsória junto à autoridade monetária, ou seja, o Banco Central. Isso para quê? Isso para evitar o efeito multiplicador. Que aí o efeito multiplicador ele não vai ser mais em cima dos R$100, ele vai ser em cima dos R$60, porque R$40 vai ser depositado compulsoriamente, obrigatório, na conta da autoridade monetária. Então aí você começa a regular os bancos, a brecar um pouco esse efeito multiplicador, esse aumento da base monetária via essa questão da reserva compulsória. Então você já sabe que as reservas bancárias elas são constituídas, a literatura econômica fala muito das reservas obrigatórias, que são as compulsórias, e as reservas voluntárias ou espontâneas, podemos dizer assim. Mas também existe a questão das reservas técnicas também. Então, novamente, voltando ao conceito da base monetária, é a soma o quê? Da moeda em poder do público, mais as reservas bancárias, ou seja, todo o dinheiro que está lá depositado na autoridade monetária.